E aí, preciso de gramática para falar inglês? Esse é o tópico do vídeo de hoje. Hello, seja muito bem-vindo. Eu sou a Teacher Carol e nós vamos conversar um pouco sobre esse ponto do aprendizado, a gramática. Será que ela é importante? Nós podemos afirmar que sim, com certeza. Ela é a espinha dorsal da língua. Você já pensou se nós tivéssemos essa infinidade de palavras que nós temos e não tivéssemos nenhum tipo de organização, de padronização ou estrutura? Como seria difícil de nós nos comunicarmos com as pessoas. Elas não conseguiriam nos entender e também nós não conseguiríamos ter entendimento das mensagens que querem compartilhar conosco. O papel da gramática é permitir que a nossa comunicação seja clara e objetiva. O que acontece às vezes é que ou a gente menospreza a gramática, a gente enxerga como uma infinidade de regrinhas chatas que devem ser decoradas, ou se prende tanto a essas regras que acaba tendo medo de se comunicar, pelo medo de errar, de não ser claro o suficiente. Como a gente pode mudar isso? Como a gente pode encontrar esse lugar de equilíbrio? Estudando gramática da maneira correta. Não basta apenas você decorar regras, ser teórico, mas quando a gente fala em aprendizado, você precisa tornar aquilo o mais significativo possível para você. Então a gente tem que pensar na aplicação. Não só guardar o conceito, né? Não só guardar aquela estrutura como se fosse uma receita de bolo, mas traga isso para sua vida. Pense em que tipos de situação você conseguiria aplicar aqueles elementos e dessa forma vai ser muito, muito mais eficiente e muito mais satisfatório. Bom, vou até dividir aqui em 3 letras para você saber como você pode organizar o seu estudo de gramática. Nós começamos com o C, conceito, que é aquele momento onde você vai se expor mesmo, conhecer como aquele tópico é formado, os tipos de frase que a gente tem. O segundo seria a aplicação. Tendo visto o conceito, as estruturas, você começa a criar frases trazendo para sua própria vida. Terceiro, a prática. Aí você criou essas frases, você vai praticar, vai tentar de fato trazer para o seu dia a dia. Posso dar um exemplo falando do Simple Present, presente simples. O conceito dele, nós vamos dizer que o Simple Present é utilizado para falar de atividades da rotina, fatos genéricos. E aí tá bom, a gente entende que essa frase é formada ali por um sujeito, a gente tem um verbo principal e a gente tem um complemento de informações. Claro que a gente não vai se aprofundar nisso agora, a gente tem algumas regrinhas dentro dele que eu quero mostrar aqui. Entende o conceito? Beleza. Uso para falar de rotina, de fatos genéricos. Bom, aí eu vou para a aplicação. O que faz parte da minha rotina? Então eu vou dizer assim: eu acordo às 5 da manhã. Minha rotina. Então, se eu for expressar isso no inglês, eu vou utilizar uma frase de simple present. Então, aí eu começaria lá do I wake up at 5 a.m. E aqui eu tenho, né, nessa ordem, I, que seria o sujeito da frase, eu tenho a ação, wake up, o verbo, e o complemento, at 5 a.m. Ok? E a prática? O que você pode fazer? Você pode pensar no seu dia, nas atividades e construindo frases utilizando aquele elemento. Aqui eu fiz uma, mas aí eu poderia começar descrevendo diversas ações em sequência. Por exemplo, I wake up at 5 a.m. and then I have my breakfast. E aí você vai aumentando e com isso internalizando as estruturas das frases. Você pode fazer isso também não só criando frases do zero, como pegando trechos curtinhos de filmes, séries que você assiste, tentando assimilar essas estruturas também. Existe uma forma de tornar esse aprendizado da gramática leve e significativo. A gente precisa desse elemento, assim como de todos os outros da comunicação, e quanto mais a gente desenvolve o lado, a gente melhora no outro. Quanto melhores nós ficamos na gramática, com certeza na hora de nos comunicar vai ser muito melhor para a gente construir frases. Então, é um equilíbrio. Não despreze
a gramática, estude da forma certa. E aí, recapitulando, você pode começar pelo conceito, partir para aplicação e então para a prática, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!